O pequeno mangusto asiático foi introduzido em diversos países como Cuba, Croácia, Jamaica, Haiti, Porto Rico, Honduras e Panamá, entre outros. Em muitos desses lugares, tudo correu bem. No entanto, a história tomou um rumo interessante quando o Havaí decidiu experimentar o uso do mangusto no final do século XIX. Naquela época, o Havaí tinha um setor agrícola robusto, sendo a cana-de-açúcar o principal produto de exportação. Mas havia um grande problema: ratos. Atraídos pelo sabor doce das plantações, esses roedores causavam prejuízos devastadores, destruindo grande parte das colheitas. Desesperados por uma solução, em 1872, os plantadores havaianos ouviram falar de uma estratégia que estava dando certo no Caribe. Produtores de açúcar locais haviam introduzido mangustos indianos em seus campos, e esses pequenos predadores ajudavam a controlar a população de ratos. A ideia parecia brilhante. Menos ratos significavam menos danos às plantações. Animados com o sucesso caribenho, os agricultores havaianos decidiram importar mangustos na esperança de que esses animais resolvessem seus problemas de forma eficaz. Os plantadores ficaram radiantes com os resultados e não hesitaram em divulgar seu sucesso nos jornais. Se funcionou tão bem lá, por que não aqui? Pensaram os proprietários de plantações do Havaí na década de 1880. Assim, 72 mangustos foram trazidos diretamente da Jamaica para a Ilha Grande, onde se adaptaram rapidamente. Seus descendentes logo foram enviados para outras ilhas havaianas, primeiro Maui, depois Molokai e finalmente Oahu. Porém, nem todos na Ilha Grande concordavam com essa ideia ousada. Alguns moradores argumentavam que era necessário investigar melhor como os mangustos se comportavam no Caribe antes de introduzi-los no Havaí. Apesar dos alertas, esses céticos foram ignorados e a importação seguiu em frente. O problema: algo importante foi deixado de lado. Descobriu-se tarde demais que os ratos são animais noturnos. A questão era que ratos e mangustos tinham horários opostos. Enquanto os ratos eram ativos à noite, os mangustos só caçavam durante o dia. O resultado: eles mal se cruzavam, deixando os ratos livres para continuar destruindo as plantações. Mas o problema ficou ainda pior. Sem os ratos como alvo, os mangustos começaram a devastar as espécies nativas. Pássaros e tartarugas se tornaram suas principais vítimas, com ovos completamente indefesos diante de predadores tão vorazes. À medida que o estrago aumentava, barreiras especiais foram instaladas para impedir que os mangustos invadissem reservas naturais e áreas protegidas. Infelizmente, o Havaí perdeu o momento certo para agir. Diferente do Japão, que conseguiu conter problemas semelhantes, controlar os mangustos já é praticamente impossível. Hoje, eles são responsáveis pela extinção de pelo menos 8 espécies de aves nativas do Havaí, todas listadas como ameaçadas de extinção. Mesmo com esforços contínuos para controlar a população desses predadores invasores, a tarefa é tão complicada que parece um desafio sem fim. Curiosamente, o governo do Havaí não classifica a importação dos mangustos como uma medida de controle biológico. Por quê? Porque esses animais nunca passaram por uma avaliação adequada antes de serem introduzidos. Na verdade, o Havaí parece ter seguido o exemplo de forma bastante simplista. Tudo começou em 1872, quando um colono britânico levou mangustos para sua plantação de açúcar na Jamaica. Lá, a ideia era simples: os mangustos deveriam eliminar os ratos. No entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, os mangustos se espalharam por toda a ilha, causando um enorme desequilíbrio ecológico. Eles devastaram populações de aves e répteis locais, reduzindo drasticamente a biodiversidade. Para piorar, sem aves e répteis suficientes para controlar insetos e artrópodes, o problema ambiental na Jamaica só cresceu. Uma lição que, infelizmente, o Havaí não levou em consideração. O surto de carrapatos se tornou um grande problema e os colonos não hesitaram em expressar sua frustração. No entanto, as autoridades britânicas insistiram que os carrapatos estavam, na verdade, atacando os mangustos e que a mágica do equilíbrio natural acabaria resolvendo tudo por conta própria. Mas a realidade foi bem diferente. Em várias ilhas do Caribe, os mangustos dizimaram as populações de lagartos terrestres que antes se escondiam e forrageavam entre as folhas
secas. Em uma reviravolta trágica, os lagartos foram completamente exterminados em uma das ilhas que levava seu nome. Eles simplesmente não conseguiram competir contra os predadores vorazes. Nas ilhas costeiras próximas, apenas 400 lagartos escaparam de serem devorados. Por sorte, alarmes foram soados a tempo e esforços de conservação começaram. Os sobreviventes foram transferidos para áreas protegidas e o número de lagartos foi gradualmente aumentado para cerca de 3.000 indivíduos. Agora, cientistas trabalham arduamente não apenas para impedir que esses lagartos entrem em extinção, mas também para garantir que suas populações continuem crescendo de forma sustentável. Os esforços científicos não se limitam a salvar os lagartos da extinção, mas também visam reintroduzi-los na ilha que leva seu nome, uma conexão histórica de mais de 4.000 anos. Curiosamente, um estudo recente revelou algo fascinante. Em uma tumba egípcia com mais de 4 milênios foi encontrado um desenho mostrando uma pessoa conduzindo um animal parecido com um mangusto em uma coleira. Essa é a única imagem conhecida desse tipo na arte egípcia. O detalhe da coleira e da trela é inconfundível, mas levanta questões intrigantes. Sabe-se que os mangustos nunca foram domesticados completamente, ou seja, nunca foram criados sob controle humano. Mesmo assim, algumas culturas os mantinham como companheiros por um motivo prático: controlar pragas como cobras, ratos e camundongos. No entanto, alguns cientistas sugerem que o mangusto retratado no Egito tinha outra função. Ele poderia ser usado para espantar pássaros, facilitando a caça. Embora seja uma hipótese interessante, há quem discorde. Observando o desenho, alguns sugerem que o animal na coleira se pareça mais com uma cabra sem chifres do que com um mangusto. Independentemente disso, a ideia de treinar animais para fins práticos não é nova. Assim como o Sri Lanka hoje usa cães para farejar substâncias ilegais, os antigos egípcios podem ter tido métodos inovadores para lidar com os desafios de sua época. Em algum momento, uma ideia inovadora ganhou força. Se os moradores locais já usavam mangustos há gerações para afastar cobras de suas fazendas, por que não explorar outras utilidades para esses animais ágeis? Com isso, surgiu uma proposta ambiciosa: treinar mangustos para detectar substâncias ilegais. Uma solicitação de financiamento foi enviada ao governo e o projeto recebeu sinal verde com um impressionante orçamento de $50 mil. Para garantir o sucesso da iniciativa, contrataram um especialista e conseguiram permissão do Zoológico Nacional para usar suas instalações no treinamento. O plano: soltar mangustos em contêineres de carga repletos de peças automotivas. Se eles detectassem algo suspeito, sairiam com seus rabos eriçados alertando os treinadores. Embora pareça improvável, a ideia mostrou ser viável. Os mangustos foram treinados com sucesso e passaram nos testes, enchendo todos os envolvidos de entusiasmo. No entanto, o projeto acabou interrompido antes de decolar. Mudanças na liderança e tumultos políticos desviaram a atenção e o plano foi esquecido. Uma pena, porque os policiais mangustos teriam sido incrivelmente carismáticos. Dá até para imaginar um spin-off de Zootopia com eles como protagonistas. E assim, 25 anos depois, o que parecia ser uma solução inteligente transformou-se em algo muito maior e mais impactante do que qualquer um poderia imaginar. A lição aqui: nem sempre podemos prever as consequências de nossas escolhas, especialmente quando a natureza está envolvida. Se você ficou intrigado com essa história e quer continuar explorando mistérios como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada fascinante. E lembre-se, nem sempre o predador mais perigoso é aquele que conseguimos enxergar. Até a próxima!